Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós e que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja. Amém? Hoje nós vamos meditar em Isaías capítulo 57. Que palavra tremenda, né? Eu sou apaixonada pela palavra de Deus, né? Mas a palavra de hoje, ela fala muito conosco. E ela fala aqui, primeiro, é condenada a idolatria de Israel. Israel, aquele povo escolhido pelo Senhor, né? E esse povo, ele sai fora dos caminhos do Senhor. E ele fala aqui, que no 3, no versículo 3, me chamou muita atenção aqui, que ele fala, mas chegai-vos para aqui. Quer dizer, chegai, vamos conversar, né? Vós, filhos da agoreira, e aí ele continua, né? Descendência da adúltera e da prostituta, quer dizer, vós, filhos do pecado, que estão, né, fora dos propósitos de Deus, né? Então eu falo, chegai-vos para aqui. E aí ele vai mostrar qual é o pecado deles. No versículo 5 ele diz assim, que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda a árvore frondosa. Terebintos era árvore frondosas, árvores grandes. Então, debaixo das árvores frondosas, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. Olha, que pecado, né? Eles saíram da palavra, não liam mais a palavra, não obedeciam mais a palavra, não faziam a vontade de Deus, mas faziam a vontade de tudo aquilo que estava ao redor deles, né? Das nações pecaminosas que estavam ao redor deles. Eles penderam para essas nações. Em vez deles influenciar as nações é que influenciaram eles. E eles caíram em pecado, sacrificando filhos. Para quê? Para ter poder. Para ter poder, para ter uma boa colheita, para ter dinheiro, para ter saúde. Enfim, tudo aquilo que Deus dá gratuitamente. Eles estavam agora atrás de ídolos, né? Sacrificando filhos. E ele ainda põe aqui no 6, por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte, né? Então quer dizer, eles sacrificavam ali, junto aos ribeiros, junto às árvores frondosas, né? Nos vales, nas penhas, eles faziam as obras de macumbaria deles ali, tá? E aí Deus... e tinha os ídolos, né? Os ídolos que eles adoravam, e eles faziam aquilo para agradar aqueles ídolos, para poder ter poder e ter tudo que eles queriam, tá? E aí Deus fala assim, no versículo 6 ainda, no finalzinho do versículo 6, ele diz, contentar-me-ia eu com estas coisas? Quer dizer, Deus não se contenta com isso. O que Deus se contenta? É a gente voltar para a palavra e começar a ler a palavra e obedecer a palavra de Deus. E aí ele fala aqui no versículo 13, quando clamares, olha o que acontece com quem pende para essas coisas. Quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre. Quer dizer, eu não vou ouvir a tua oração, porque você está fora dos propósitos, né? Então, que teus ídolos te livrem. E como ele sabe que os ídolos não vão livrar, porque eles nada podem, nada veem, nada sabem, né? Então ele fala aqui, levá-los-á o vento, um assopro os arrebatará a todos. Mas os que confiam em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Aleluias! Quer dizer, os que confiam na palavra, os que confiam no Senhor, esses vão ser felizes, esses vão herdar a terra, esses vão ter todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz para nós. Esses vão ter. Agora, aqueles que pendem para ídolos, para obra de macumbaria, feitiçaria, voodoo, enfim, um tanto de coisa que tem por aí, que não é do agrado de Deus, né? Então isso Deus proibiu, né? Em Deuteronômio o Senhor fala, né? Que é proibido, o servo do Senhor é proibido de mexer com isso, porque isso não traz felicidade, isso não traz paz, né? E ele fala aqui, porque quando você mexe com essas coisas, você esquece da palavra.
Você não vê, né? E quando você vê a palavra tem cada promessa. Hoje eu estava orando uma promessa do Senhor para a minha vida. Meu Deus, como eu me enchi do Espírito Santo, como eu me enchi de Deus, né? Falando daquelas promessas, né? Tomando posse daquelas promessas que ainda faltam se cumprir, agradecendo pelas que já se cumpriram e tomando posse daquelas que ainda não se cumpriram, para mim, para minha descendência, para minha família. Então, quando você vai para a palavra, você toma posse da palavra, as coisas começam a acontecer na tua vida, entendeu? Porque aí, aqueles que confiam em mim herdará a terra, quer dizer, tudo de bom, tudo que Deus planejou, nós vamos herdar, né? É para nós e para nossa descendência. Nós vamos possuir o seu santo monte, monte de paz, monte de prosperidade, monte de saúde, monte de tudo que Deus preparou para nós, né? E quando você se pende para essas outras coisas, você esquece da palavra, você não lê e você não toma posse, amém? E agora o Senhor vem, mensagem de paz para os arrependidos. Ah, que coisa linda! Para os arrependidos, né? Para aqueles contrito quer dizer arrependido, né? Então ele diz aqui, dir-se-á, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Olha o que o Senhor diz, tirai os tropeços do caminho do meu povo, aterrai, quer dizer, preparai o caminho. Não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui, né, um barulho de caminhão, né, aqui atrás de mim, eles estão preparando aqui um loteamento, né? E esse loteamento faz mais de mês que eles estão ali preparando e põe pedra, e passa máquina, e passa água, e passa rolo, e põe pedrisco, e passa tudo de novo, sabe? Preparando para fazer um caminho para vir o asfalto, né? Agora o Senhor fala para a gente preparar o caminho. Como que se prepara o caminho? Tirar os tropeços do caminho. Preparar o caminho é quando nós pregamos a palavra, quando nós vivemos a palavra, quando nós somos exemplo, né, para os outros com a palavra. Passamos por problema, mas nossos olhos estão no Senhor, né? João Batista foi chamado para preparar o caminho de Jesus. E nós também somos chamados a preparar esse caminho para que venha o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, aleluias, na vida das pessoas. Então, aqueles que o Senhor coloca diante de você, né, que seja por internet, que seja por WhatsApp, que seja por YouTube, Facebook, ou então fisicamente, né, aqueles que o Senhor coloca diante de você, pregue a palavra. Pregue a palavra, que Deus cura, que Deus salva, que Deus leva para morar no céu, que Deus nos tira do sofrimento. Aqui ele vai falar por um tempo ele nos atormenta, nos deixa passar pelo vale, nos deixa passar pelos problemas por um tempo, mas depois ele vem e entra com a providência, né? Então ele diz aqui, né? Vamos preparar o caminho, porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o que tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, aleluias, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, aleluias, glória a Deus, para vivificar o espírito dos abatidos, vivificar o coração dos contritos. Olha, vivificar quer dizer dar vida. Ele vem, ele habita lá no alto, no sublime, né? Mas ele também habita comigo e com você, aquele que tem o coração aquebrantado, contrito, quer dizer, arrependido. Aquele que se arrepende, aquele que vê que está fazendo coisa errada, volta para o Senhor, ele habita. Ele vem para dar vida e vida em abundância, aleluias, né? Aleluias, glória a Deus. E ele continua aqui, pois não contenderei para sempre. Olha o que eu disse, né? Não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Quer dizer, o teu problema, eu não sei o que você está passando, mas vai ter fim. Não é para sempre.
Porque do contrário você vai definhar, você não aguenta. E o Senhor, né, nos permite que passamos por alguns problemas por um tempo, mas depois Ele vem, Ele nos abraça, Ele nos consola, Ele nos dá vida, Ele nos vivifica. Aleluias, glória a Deus. E aí Ele continua aqui, né? E Ele termina falando, mas os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar. Você conhece alguém assim? Cujas águas lançam de si lama e lodo. Mas os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Ele fala na palavra, né? A minha paz eu vos dou e não dou como dá o mundo. Aleluias! Porque a paz de Deus é em meio ao sofrimento, é em meio aos problemas. Ele derrama paz sobre nós. Então, se você está sem paz, meu irmão, minha irmã, vai para os pés do Senhor, né? Vai para os pés do Senhor, clama a Ele por essa paz, se arrepende, vê se há em você algum caminho mau, vê se há alguma coisa que precisa ser mudado, né? E você clame ao Senhor, porque Ele vai derramar sobre a tua vida a paz que excede todo e qualquer entendimento. Você já viu, tem pessoas que passam por problemas terríveis, mas ela está em paz. Ela está fingindo? Não, é Deus que derrama aquela paz. Tem situações da minha vida que eu falo assim, meu Deus, mas sou eu que estou passando por isso? Né? Por quê? Porque parece que eu tô, que eu tô do lado, sabe? Na expectativa, assim, olhando o cenário, entendeu? Parece que não é comigo, porque eu passo, mas eu passo na paz que vem do céu, que Deus derrama sobre a minha vida. Já passei por problemas com aflição, já passei por problemas, né, com muito, com o espírito abatido, já passei. Mas depois que você entende esse mistério de Deus, porque isso é um mistério, minhas irmãs, isso é um mistério de Deus. Quando você entende esse mistério, você toma posse da palavra do Senhor, Deus vai trabalhando na tua vida e as coisas vão acontecendo na tua vida de uma maneira diferente. Você passa pelos problemas, mas eles não te atingem, como diz a palavra, né? Você vai passar pela água, mas elas não vão te afogar. Você vai passar pelo fogo, mas eles não vão te queimar, né? E isso é verdade. Isso é verdade. Então busque, porque o meu empenho, né, de você ler a palavra, de nós lermos a palavra todos os dias, tomar posse da palavra, porque a palavra ela se cumpre. Nós vamos herdar essa terra prometida. Nós vamos herdar essa paz que o Senhor dá, que excede todo e qualquer entendimento, porque a paz de Deus é quando tudo não está bem. Quando tudo está bem, está em paz, não precisa. Mas a paz de Deus é quando tudo não está bem. É essa paz que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Então veja, o Senhor diz aqui, né? Mensagem de paz para os arrependidos. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós, é claro que tudo leva um tempo, não é na hora que eu quero, não é do jeito que eu quero, mas é um processo que Deus vai nos lapidando, que Deus vai nos transformando, mas a gente tem que deixar Deus nos lapidar. Até hoje o Senhor ainda está me lapidando. Até hoje tem áreas da minha vida que Deus tem hora que dá uma chicotada em mim, sabe? E eu dou risada e falo, Deus, o Senhor é tremendo, né? Em vez de eu me revoltar, em vez de eu... Mas, enfim, até hoje, né? Na minha família, até hoje passamos por problemas, né? Mas o Senhor é conosco. O Senhor, né, nos abençoa. O Senhor nos abençoa de uma maneira especial. E não é só eu, todas nós que nos colocamos em oração pela nossa casa, que nos colocamos em intercessão pelos nossos, né? As coisas vão acontecendo. Amém? Não tem crise. Na crise Deus abençoa, na crise Deus dá maná, na crise Ele dá carne, na crise, tá? Então não olhe para ao redor, não olhe para a crise, olha para o Senhor, que Ele é que vai te sustentar, Ele é que vai te derramar paz, é Ele que vai consertar aquilo que está estragado. Amém?
Eu estou esperando no Senhor. Tenho promessas do Senhor para se cumprir. Então eu não olho para a situação, eu olho para a palavra, porque eu sei. Hoje eu me regozijei, né, diante do Senhor, porque eu sei que a palavra dele vai se cumprir. E eu estava lembrando ele as promessas que ele me fez, né? E eu estou esperando. Algumas, muitas, a maioria se cumpriu. Mas tem só uma coisinha que ainda não se cumpriu, né? E eu peço ao Senhor, me dê mais promessas, Senhor. Me dá mais promessas, porque eu quero viver as promessas do Senhor para mim e para minha descendência, né? E eu fico assim, alegre com as promessas que o Senhor nos dá. Amém? Então fica com Deus, que o Senhor derrame paz sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.